Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Então vamos lá continuar a nossa história de Pedro Batista, que ocorreu em Santa Brígida, no interior da Bahia. Santa Brígida era uma cidade que ficava perto de Paulo Afonso. Ficava não, fica perto de Paulo Afonso, certo? E há muitos anos atrás, ela não era nada, era uma vila, um vilarejo qualquer, certo? Eu estou contando uma história que aconteceu comigo em 1968. A história é de março de 68. Esse Pedro Batista, ele morreu, na verdade, uns 7, 8 meses antes desse episódio que eu estou contando aqui. Ele tinha morrido. Então era uma memória muito próxima de tudo, né? Ele tinha vivido até recentemente. E eu fui, naturalmente, querer conhecer a história do Pedro Batista. A primeira coisa que eu fiz foi ir na casa onde ele morava. Estava lá ainda. É uma espécie de santuário. Uma coisa que de cara eu percebi é o seguinte: dentro da casa dele, um monte de imagens, certo? E fotografias de políticos. Tinha foto de Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido presidente da República depois do fim da ditadura Vargas. Tinha foto do Getúlio Vargas, tinha foto do Juscelino Kubitschek, e Juscelino Kubitschek era um fenômeno anterior a 1961, certo? Estava lá. E eu comecei a achar aquela coisa curiosa, porque eram figuras políticas de vertentes diferentes, não era da mesma vertente. Portanto, já me veio de cara a impressão de que ele era um cara que sabia lidar com todas as vertentes, como eu já falei. Eu gosto das coisas muito desticadinhas e nos seus detalhes. Mas prossiga. Aí eu comecei, aí vi uma senhora lá que cuidava da casa. Aí comecei a perguntar para ela, e ela começou a contar as histórias. Porque o Pedro Batista vivia numa outra região, que lá pro lado de Alagoas, quando criança, quando adolescente, certo? Ele viveu, na verdade, no Rio de Janeiro até, ele serviu o exército lá. Mas depois veio para o Nordeste, lá para seus lugares, e em Alagoas ele começou a trabalhar, certo? Trabalhar como caixeiro viajante, vendendo coisas, vendendo bugiganga, vendendo tecidos. Naquela época era muito comum ter esse tipo de comércio, né? Era um comércio bem rudimentar. Mas eles vendiam, e vendiam a prazo. Vendiam fiado, como diz. Vende fiado. Fiado. Eu tô bebendo fiado. Quanto tempo pra pagar essa fiado? Mas vendia fiado, mas era diferente. Você tinha que pagar. Ele deixava fiado por um tempo. Mas não tinha, naquela época, não tinha aquela história de você dividir em 3 vezes, em 5 vezes. Às vezes, quando era muito amigo, dividia em 2 vezes. Mas como é que você vai dividir um caixeiro viajante? Certo? Então, a divisão era mais de um mesmo. Olha, você compra isso aqui, você me paga daqui a 10 dias. Você compra essa história assim. E ele fazia isso. Até que um dia, ele fez uma venda para um cara, o cara fez uma compra grande, certo? Ele ficou todo entusiasmado com a compra que o cara fez, porque era um dinheirinho mais forte que ia entrar no bolso dele, e vendeu.
e vendeu fiado. E o que acontece? Passou o prazo, o cara não pagou para ele. Não pagou. Mas não vou pagar a conta, meu irmão! Não vou pagar as contas, moro, cara? E ele ficou ali cobrando, e o cara tá enrolando, e ele cobrando, e o cara enrolando. Ah, meu Deus do céu. Aí as coisas começaram a engrossar. Eles começaram a brigar, certo? Ele começou a ameaçar o cara. Você paga, eu vou te levar para aquele lugar. E não, até que um dia eles se pegaram na tapa. E o Pedro cavou a peixeira no cara. Matou o cara. Matou o cara, meu Deus, acabou. Ele tinha que fugir. Porque se não fugisse, ele ia certamente ter problemas seríssimos. Então o Pedro Batista ganhou o mato, ganhou a estrada, foi embora, fugindo. E ele precisava fugir e passar da fronteira, porque naquela época, eu não sei porque a legislação era tão diferente, mas se você fizesse um crime no estado de Alagoas e passasse para Sergipe, a polícia de Sergipe não podia te pegar. Era isso. Então ele tinha que fugir mesmo, cair fora. E ele foi fugindo. Mas ele não tinha um pouquinho, mas pouco dinheiro. Ele passava nas barracas, ia comprando coisas para se alimentar, etc. Tá? Até que o dinheiro acabou, porque já estava mais de dois meses no mato, acabou, a barba dele já tinha crescido, o cabelo já estava crescendo e ele continuou pela estrada, certo? E nesse momento que ele estava na estrada, ele teve assim alucinações. Eu acho que era fome que estava nele, ele ficava com certas alucinações e ficava preocupadíssimo com tudo isso. E aquele mato, estradas iguais a essa, ele percorreu sempre a pé, carregando uma mochila, um saco atrás das costas com as coisas dele. Aí ele parava nos lugares, dormia embaixo de árvores, entendeu? E foi levando a vida, e foi caminhando, e foi... Aí, nesses momentos, certo? Ele começou a ter sonhos. Para mim, eram alucinações. Ele contava que teve sonhos. E sonhou com quem? Deus. Deus chegava para ele e começava a falar com ele: você matou um homem, você precisa mudar sua vida. A sua vida hoje depende do trabalho evangélico, o trabalho que você fizer para ajudar aos outros. Porque você é um pecador. E aquilo passava na cabeça dele, ele acordava e ele ficava com aquilo na cabeça: meu Deus do céu, matei um homem, estou fugindo da polícia. Mas continuou, atravessou o estado e já entrava no estado da Bahia, isso quase 8 meses depois. Aí o cabelo já estava grande, a barba estava grande, ele não tinha como cortar a barba ficou grande, o cabelo ficou grande. Aí quando ele começou a chegar no território baiano, as pessoas começaram a perceber aquele retirante, aquela figura que andava por ali, e ele já estava agora com um cajado. E também, o que ele fez? Ele cortou árvores, pedaços de árvores, fez uma cruz. E colocou aquela cruz assim, no ombro, certo? Porque ele tinha sonhado com Deus, certo? E ele precisava de alguma coisa que simbolizasse essa aproximação dele com a igreja, com Deus. E ficou numa alucinação total. Ele queria, de qualquer maneira, fazer alguma coisa para poder se mudar o status quo dele. Porque ele não aguentava mais. Aí sonhou outra vez.
E nessa vez, Deus aparece para ele e fala: você precisa seguir nessa direção mesmo, porque dentro de alguns dias você chegará ao lugar onde você precisa trabalhar, ajudar aquele povo. Na verdade, ele nesse caminho, as pessoas começaram também a conversar com ele. Eles começaram a dar comida para ele, etc. Tá? E ele começou a falar muito de Deus, falar muito da religião, etc. E aquele povo começou a desconfiar que ele era um mensageiro de Deus. E ele, por sua vez, se sentia como mensageiro de Deus. Aí o que é que acontece? Aí ele certamente quis mudar o comportamento dele a partir dessa nova premissa, dessa nova situação onde Deus estava muito presente. Muito bem, mas ele ouvia também falar que próximo daquele lugar tinha uma cidade que parecia Sodoma e Gomorra, que era uma cidade pervertida, que era uma cidade onde as pessoas tinham um comportamento desleal, pessoas más, coisas difíceis. Bom, e ele acordava, cada vez, aí ele começou a se convencer de que realmente ele era um mensageiro de Deus. E as pessoas começaram a aparecer para ele, para conversar, e queriam começar a segui-lo. E começaram a seguir, e começaram a dizer que ele fazia milagre, porque começaram a fazer pedidos, ele batia lá com aquela cruzinha na pessoa, fazia uma oração da cabeça dele, as pessoas achavam que estavam se curando, porque isso é uma coisa maluca, né? Mas a verdade é que eles se curavam diante da ação do Pedro Batista. E ele foi caminhando, caminhando, até que um dia ele percebe um aviso, mas era uma plaquinha suja, meio, onde apontava Santa Brígida. Aí ele falou: Santa, é Deus que está me encaminhando para esta cidade. E resolveu entrar na cidade de Santa Brígida. E quando ele entrou na cidade de Santa Brígida, já ali acompanhavam algumas pessoas que estavam seguindo o caminho dele. Uma coisa maluca. Aí começou a crescer um monte de gente, tá? Ele entrou na cidade e começou a ser aclamado por outras pessoas. E começou a dizer que entrou naquela cidade porque Deus é que o encaminhou. E que ele precisava fazer um grande trabalho nessa cidade. E o povo começou a chegar, começou a se aproximar, e o Pedro Batista começou a ser o grande milagroso, o santo milagroso. E ao mesmo tempo ele pensou: eu acho que esse realmente é o meu caminho. É o caminho da fé, é o caminho do amor, é o caminho da fraternidade. E eu preciso sim, para pagar meus pecados, para apagar aquele enorme pecado que lhe vinha às costas, tinha que ser ali naquela cidade. E as pessoas começaram a se aproximar, e o Pedro Batista começou a se empolgar, e começou a criar nele uma disposição e uma vontade muito grande de fazer um novo trabalho. O fim dessa história eu conto no próximo capítulo. Vocês vão ver que beleza. Em cada grão de areia, um pedaço de miséria.